Teologia do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o seu pastor e professor Anderson Dias. E nós estamos aqui iniciando mais uma vez a nossa 10ª aula do projeto Teologia do Avivamento, onde hoje nós vamos falar sobre o tema Podemos conhecer a Deus? Teologia do Avivamento. Eu gostaria que você ficasse comigo, sempre se lembrando que nós precisamos da sua ajuda. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. É isso aí, filhos. Mais uma vez nesse grande projeto, onde muito Deus tem nos abençoado. Porque sempre de Deus é muito, né? É grande. Na verdade, não tem como medir, né? Então nós colocamos como grande. E hoje é o último dia dessa grande matéria e eu vou criar uma expectativa da nossa próxima matéria. Lembrando que a Teologia do Avivamento vai ao ar todos os domingos às 10 da manhã. Não significa que você tem que estudar às 10 da manhã. Você pode estudar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo à tarde, à noite, na madrugada, qualquer dia e qualquer horário. Você tem que ter apenas um celular e uma internet, já era. Um caderno e atenção, porque é um nível meio que acadêmico que nós fazemos aqui, é teologia mesmo, ok? Eu gostaria que nesse momento tão especial, nós orássemos a Deus, porque a oração é algo muito especial. Nós precisamos orar para vencer, orar para ultrapassar as barreiras, até porque nós vivemos momentos de grande dificuldade, né? Quem é que não vive a dificuldade? Mas com Deus somos mais do que vencedores. Então, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Sagrado Espírito Santo de Deus, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, a prestar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o poder. Onde pedimos, Pai, fica conosco, nos agracia nesse dia, tarde, noite, madrugada, não sei o horário que este filho, filha está acompanhando, mas libera, Senhor, essa atmosfera para o derramar do Teu Espírito, para o concretizar da Tua Palavra e do sobrenatural. Deus, muito obrigado, porque chegamos no último dia desta grande matéria, a doutrina de Deus, onde o Senhor é o eterno Criador e sustentador de tudo e de todas as coisas. Eu quero Te agradecer e Te louvar de todo o meu coração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Teologia do Avivamento. É isso aí, galera. Tamo junto. Após essa oração abençoada, né? E ó, eu continuo precisando da sua ajuda, hein? Graças a Deus, nosso canal está crescendo a cada momento que se passa. Pastor, quer ajudar? Ok. Deixe o seu like, o joinha que é importante. Inscreva-se no nosso canal também. Ative as notificações para sempre quando chegar um vídeo novo, você ser comunicado aí. Firmeza? E não esqueça de compartilhar para o maior número possível,
de pessoas, ok? Uma outra coisa que eu quero começar a falar também aqui nas nossas aulas é que você pode nos ajudar também com uma contribuição na sua condição, porque tudo que cresce requer investimento. Nós estamos agora no dia 6 e faço o registro, dia 6 de abril de 2022, nós vamos montar o Estúdio 2 no meu apartamento aqui, vai ser na sacada. Então estamos colocando um vidro apropriado para fechar com acústico, caríssimo, em torno de 5.200. Arrumamos um marceneiro que está doando aí a mão de obra, mas precisamos dos materiais comprar, tá? Vamos colocar uma acústica de espuma, mais uns R$1.000, R$1.500 entre tudo isso aí. E você pode nos ajudar, tá bom? Tá aqui o número da conta aqui embaixo, tem o Pix que você pode fazer também. Fazendo só, notifica a gente para a gente organizar. E seja um patrocinador, um investidor, uma torre, o que você gostar de ser chamado aqui, para mantermos esse projeto abençoado no nome santo de Jesus. Vamos estudar agora então? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então, galera. Bom, nós estamos na 10ª aula. Lembrando que a 9ª aula, nós falamos do quê? Das obras de Deus. Nós falamos sobre os decretos divinos de uma forma em geral. Falamos da criação também numa forma em geral. E aí nós fragmentamos a criação do mundo espiritual, a criação do mundo material e a criação do homem. E hoje, nossa última aula desta grande matéria, a doutrina de Deus, nós vamos falar nesta 10ª aula do que? Podemos conhecer a Deus. O próprio Deus permite nós o conhecermos. A prova disso é que a Bíblia é um livro da comunicação de Deus. E pela Bíblia, você tendo um estudo correto, que é uma boa exegese, e uma boa exegese não pode ter influência religiosa, né? Você tem que estar aberto, compreender, tirar a conclusão e traçar o seu caminho, né? Isso eu resumiria como, de repente, uma boa exegese, que é o que nós procuramos fazer. Mas vamos lá, podemos conhecer a Deus, isso é um fato. E eu vou deixar aqui para iniciar esta aula, que nós vamos começar pelo modo negativo, tá? Lembra que nós fizemos isso em umas aulas anteriores? Nós vamos começar sobre as formas erradas que são atribuídas a Deus. Mas antes, vamos aqui ao texto. Vamos aqui para Oséias, capítulo 6, no verso 3. Oséias 6:3, sobre conhecer a Deus. O que diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É permitido então, como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Então, olha que interessante que nós já começamos a ver aqui, tá? Que é permitido isso. Nós conhecemos, o próprio Deus permite. Então, o que nós entendemos sobre esse texto de Oséias 6:3? Que é imperioso, é importante conhecer. Porque o texto começa como? Conheçamos. Observe que essa palavra conheçamos, ela é um verbo, o verbo conhecer, que vem na forma como imperativa, uma forma de mandamento, conheçamos, mostrando que o homem conhecer ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo, e é o que Deus permite, porque o importante é Deus permitir, não é verdade? E nessa matéria, o que nós vamos ver aqui? Preste atenção no nosso esboço. Nós vamos falar das formas erradas atribuídas a Deus, tá bom? São dois pontos. E aí nós vamos terminar sobre o Deus real e verdadeiro. Então, a forma errada e a forma
correta. Vamos lá então? Vamos aprender com o profeta. Bora! As formas erradas atribuídas a Deus. Então eu vou colocar algumas coisas assim bem populares, tá? De umas conotações erradas que nós temos sobre Deus. As pessoas têm Deus como o policial onipresente, sabe? Tô de olho em você, eu tô aqui, eu tô assim, eu tô te acompanhando. Porque para um grande número de pessoas hoje no mundo, a consciência é o ponto que quase tudo quanto elas podem dispor por meio de captar algum conhecimento de Deus pela consciência. Sabe aquela famosa frase, a vozinha? É aquela famosa voz que fala no seu consciente, né? No estado de consciência. Que nos faz essa voz sentir o quê? Nos faz sentir culpados, infelizes, né? Isso depois de uma prática errada que fazemos. Sabe aquela vozinha que vai te dizendo, não faça isso? E aí as pessoas dizem que é Deus falando. É evidente, filhos, que nenhuma pessoa em são juízo, ela seria capaz de minimizar a consciência ou até de ignorar o valor da consciência. Só que a gente não pode confundir consciência com Deus, porque é muito perigoso. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma criança que tenha sido educada por pais vegetarianos e que eles eram extremamente severos. Se esta criança, ao atingir a adolescência, tentar comer carne, muito que provavelmente ela vai ter remorsos sérios pela educação que ela recebeu, concorda? Se for educado no sentido de considerar mundano e irrepreensíveis certos divertimentos legítimos, essa criança sentirá problema de consciência ao vir a procurar tais diversões. E esta voz ela vai soar sem dúvida nenhuma. E aí as pessoas vão dizer muitas vezes que é a voz do próprio Deus. Mas será tão somente a voz do quê? Da educação que essa criança recebeu e que foi condicionada o seu senso moral. Então, esse negócio de que a voz, né, que você da consciência, não tô limitando Deus. Pode ser, mas não é uma regra. Tá? Então Deus não é o policial onipresente. A gente precisa tomar muito cuidado sobre isso, né? Uma outra questão errada que se atribui a Deus, ele como o ilustre ancião, o senhorzinho. Esta é uma das formas, assim, no meu ver, mais comum, mas é errada, que a pessoa tem quanto à pessoa de Deus, o qual está descrito como um velhinho, né? E para os adeptos dessa ideia, Deus é um senhor muito idoso, sentado numa cadeira de balanço, descansando na varanda do céu. Então, essa é a visão que as pessoas têm de Deus como o ilustre ancião. Diga para mim se você já não pensou em um momento que Deus é aquele velhinho de cabelo branco, tal, né? Então, isso é um estereótipo que as pessoas criam. Uma outra forma errada atribuída a Deus é que ele é uma pessoa só, tá? Não é que ele não seja, só mansa e suave. Então, na sua onipresença, que é estar presente em todos os lugares, a sua onipotência, que é ter o poder, e a sua onisciência, que é saber de tudo, são atributos pessoais de Deus. Ele pode sim, dependendo da circunstância, e frisa essa palavra, circunstância, ele pode se mostrar manso e suave, tá? Ao dizer, por exemplo, a gente pega o texto de Lucas 23, verso 34. Observe aí, Lucas 23, 34. Então, sobre ele ser unicamente manso e suave. Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. A característica de Deus manso e suave, também lá em Mateus 11, 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Então usa-se muito essa questão desse texto aqui para conotar Deus como manso e suave. Pastor, então ele não é manso e suave? Depende da circunstância, mas ele também pode apontar a hipocrisia. E aí ele não vai ser manso e suave apontando a hipocrisia, a falsa religiosidade. E aí ele vai aparecer o quê? Como uma personalidade mais firme, mais marcante. Manso e suave também ele pode aparecer, mas também enérgico e bravo, né? Sim ou não? Você concorda comigo? Então nós não podemos limitar Deus a nada. Essas formas erradas, elas limitam Deus. Elas dizem como Deus é, o que Deus tem que ser, que fazer. Uma outra forma errada atribuída a Deus é sobre uma perfeição absoluta, no sentido de exigência. A perfeição e o absolutismo aqui. De todos os conceitos que nós estamos citando aqui, provavelmente o que mais prejudica seja esse, que enfatiza Deus exigindo do homem mais do que ele possa ser ou dar, né? Mais do que as suas limitações. Afinal de contas, não disse Cristo, sede perfeitos? Então as pessoas pegam os textos muito isolados, né, e fazem toda uma alegoria. Esse padrão de obediência, aqui no caso pleno, constitui uma verdadeira ameaça para o cristão, que é a perfeição absoluta. Já acabou com a alegria e a espontaneidade de muitos cristãos, porque se torna uma angústia, se torna uma escravidão. Não, você tem que fazer, tem que acontecer, isso aqui. Não, Deus nos compreende em nossas limitações, porque Ele é Deus, é Salvador, sim, mas Ele também é Pai. Ele tem a questão das emoções, tá entendendo? Uma outra coisa errada que nós observamos aqui, de uma forma atribuída a Deus, é o seio divinal. Pastor, o que isso significa? Então, é mais falado pelos críticos do cristianismo, que argumentam que a fé é uma forma de escapar das lutas e de enfrentar problemas do dia a dia. Eu vou te explicar mais, tá? E isso provoca o quê? Danos anormais. Por exemplo, deixam de crescer, pois imaginam que Deus está dizendo, vinde a mim, quando na verdade Ele está dizendo, ide em meu nome. O problema dessa questão do seio divinal, que contagiam outros cristãos com piedade do tipo assim, fuga para Deus. E aí é um modo de facilmente levar as pessoas a permanecerem de uma forma infantil. Essas pessoas não têm uma maturidade espiritual. Fogem da responsabilidade de agirem como lutadores. Não, Deus vai te entregar a vitória, você não tem que fazer nada, você não tem que assumir responsabilidade. Deus prometeu, sim, concordamos com isso, mas essas pessoas que pensam assim, elas deixam de ter maturidade, elas não precisam lutar mais. Então nós precisamos tomar cuidado com essas formas erradas atribuídas aí a Deus. Muito popular, né? Uma outra forma também errada atribuída a Deus é sobre o Deus capturado. E isso, quem são especialistas? Eles, os igrejeiros. Eu chamo de espírito de igrejice, do termo igreja, né? Igreja é instituição. Então o que eles fazem? Eles acorrentam Deus em gaiolas humanas
em filosofias, em doutrinas, que na verdade não é doutrina, é usos e costumes. Cabelo é uso e costume, roupa é uso e costume, tantas outras coisas, não é doutrina. Tá? Então eles agaiolam, eles vão gaiolar Deus em questões humanas, fazendo Deus o objeto de entretenimento. Então tem um Deus católico, tem um Deus protestante, tem um Deus do espiritismo, e assim cada um está engaiolando Deus no seu conceito e no seu pensamento. Isso é muito errado, tá entendendo? São os homens que vão dogmatizar e vão fazer. É um Deus capturado, tá entendendo? Uma outra forma errada atribuída a Deus é o Deus como diretor-presidente. O que é isso, pastor? Há um conceito segundo o qual Deus, as pessoas dizem que ele está tão ocupado com as ocupações da vastidão do universo que não pode preocupar-se com as nossas coisas particulares, que são diminutivas da vida, né? Conscientes do nosso dia a dia, e que Deus está mais ocupado com as coisas do planeta do que com o que eu preciso. Mas isso seria taxar Deus de irresponsável. Quem pensa sobre isso concorda comigo? Vamos ver alguns textos aqui sobre esse tema para a gente difundir e você entender melhor. Então deixa eu ver o primeiro texto aqui. Você pode ver em Lucas, no capítulo 12, verso 24 e 27. Lucas 12, verso 24 e 27. Então, dentro disso, eu não posso imaginar que um Deus tão extraordinário e suficientemente ocupado possa estar preocupado comigo. A pessoa diz isso. Só que Jesus, ele afirma o contrário. Porque nesse texto que eu falei aqui, eu vou citar outros, Jesus ensinou que se o Pai Celestial cuida dos pássaros e dos lírios do campo, esse é o texto. Então, Deus cuida dos pássaros e lírios do campo. Lucas 12, 24 a 27 e 27. Ele que tem até os fios de cabelos da nossa cabeça contados, conforme Lucas 12, 7. De igual modo, filhos, ele cuida de nós. A Bíblia fala muito claramente que Deus se deixa achar por aquele que o busca. Você busca, Deus permite você achá-lo. Como? Escutando a sua oração, a oração daquele que invoca, conforme Isaías 55, verso 6. Então, observe aqui a importância da oração. Você encontra Deus através da santa oração. Por isso que é muito importante para nós orarmos. Amigos do Avivamento tem como primícia a oração, porque é assim que nós encontramos a Deus. E ainda, para terminar, as formas erradas atribuídas a Deus de uma maneira popular, tem um termo também chamado o frágil Galileu. É como se fosse o velhinho, né? Então isso aqui é um conceito falho sobre a questão de Deus, segundo o qual a pessoa que com ele se envolve tende a se tornar alguém fraco, atrofiado. Esse é um dos mais antigos conceitos do paganismo acerca do Deus do cristianismo. Os intelectuais pagãos da época lá do Império Romano tinham em tão pouca conta os cristãos, onde eles acusavam a eles de faltas de iniciativa política. Por quê? Associavam eles a um Deus
semelhante a alguém com corpo de homem, cabeça de asno e um livro na mão. Inclusive tem até essa imagem, acho que eu vou colocar ela aqui para você ver da questão do frágil Galileu, que eles associam eles a um Deus, né, que um corpo de homem, cabeça de asno e um livro na mão. E não é isso. Bom, se eu falei das coisas erradas atribuídas a Deus, vamos falar do Deus real e verdadeiro à luz da Bíblia, ok? Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. Ficou alto aqui, hein? Vamos lá. O Deus real e verdadeiro. Conhecer Deus é algo muito importante. Mas conhecer Deus de forma errada é até mais grave do que não conhecê-lo de forma alguma. Então você tem que buscar o conhecimento de Deus. E qual é o caminho? Primeiro ponto. O Deus verdadeiro, ele não é um policial onipresente como nós vimos. Nem deve ser confundido com a consciência humana, a vozinha da mente. É evidente que Deus louva as boas ações do justo, enquanto que ele adverte o ímpio. Então, ele é manso, mas ele é justo. E que revela o quê? O perigo de cair sobre o juízo divino, caso essa pessoa permaneça no pecado. E apesar de tudo isto, o homem, ele é um grande agente dotado do livre arbítrio, livre para fazer o que quer, só que também obrigatoriamente recebendo a consequência das suas escolhas. Você pode observar lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ok? O Deus real e verdadeiro é o Deus verdadeiro que transcende a educação recebida no lar. Lembra do menino? Dos pais vegetarianos, o exemplo que eu dei? Então, Deus, ele transcende a educação recebida, porque se a pessoa não recebeu educação, então Deus não vai ter um plano? Deus depende de uma forma educativa para agir nessa pessoa? Não. O Deus real e verdadeiro é o Deus verdadeiro que está acima do tempo. Por que acima do tempo? Porque Deus é eterno. Pastor, também nós somos eternos, só que Deus tem a eternidade passada. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será. Nós temos uma eternidade futura, nós acreditamos na tricotomia, né? Só que Deus também possui a eternidade passada. Tá? Deus é eterno e o seu domínio não tem fim. Conforme lá Daniel, capítulo 4, verso 34. O Deus real e verdadeiro é o Deus verdadeiro, é o Senhor dos exércitos, é o Deus da guerra. Porque a imagem de um Deus frágil é algo indigno de Deus, o Deus da Bíblia. Existe o Deus que os homens criam, estou falando do Deus da Bíblia. Ok? A diferença do Deus da Bíblia para os outros deuses é que o Deus da Bíblia, ele cria. Nenhum outro Deus, com D minúsculo, criou nada. O verdadeiro Deus, ele tem poder de transformar o coração dos reis e de anular os conselhos de guerra dos homens. Agindo Deus, quem impedirá? Você pode observar em Jeremias, no capítulo 25, vou até anotar esse texto aqui, ó, Jeremias 25, verso 31. Cai muito na questão do Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos e o Deus da guerra. O Deus real e verdadeiro é um Deus verdadeiro, apesar de perfeito, e ainda se inclina para as nossas imperfeições. Eu digo que esse é um dos maiores, esse é o maior milagre. O imperfeito ser ouvido pelo perfeito. O perfeito abençoar o imperfeito. Isso é um dos maiores
milagres. Lembrando que Deus sabe de Salmos 103:14. Pastor, o que diz Salmos 103:14 que Deus sabe? Deus sabe que nós somos pó. Observe comigo também, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. 1 Coríntios 15, 54. Nós vamos observar que Paulo diz que chegará o dia quando, pelo poder de Deus, as nossas limitações vão desaparecer. Isso que eu digo é o perfeito usando o imperfeito. O Deus real e verdadeiro é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro se constitui em causa e não apenas pela qual vale a pena viver, mas, se necessário, pela qual vale a pena morrer também. Então observe que a vida que Deus nos oferece não deve ser transformada em espécie de piquenique espiritual. Só coisa boa, estou arrebentando, estou vencendo. Pastor, mas e as coisas ruins? Consequência das escolhas do homem. Mas pastor, por que acontece coisas ruins comigo se eu não sou do mundo? Porque você está numa batalha. Você está numa guerra conforme Efésios, capítulo 6, verso 12. É uma batalha que você está. O Deus verdadeiro e real é o Deus verdadeiro que não se deixa prender. Prender é se limitar, tá? Ele não está preso. Deus está acima dos homens e jamais se deixará prender pelos caprichos humanos, pela religiosidade, pelos usos e costumes. Deus respeita os usos e costumes, mas desde que não tente amordaçá-lo. É só observar em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis 8, 27. O Deus verdadeiro e real é o Deus verdadeiro que está interessado por todas as suas criaturas. Então Deus ele cuida dos pássaros. Observe o texto lá em Mateus 6, 26, tá? E também Lucas 12, 27. Então observe que Deus cuida dos pássaros que não semeiam, dos lírios do campo que não trabalham. E o que ele faria com o homem? A Bíblia também fala que ele tem contados os fios da nossa cabeça. Então, o Deus verdadeiro, ele se interessa por todas as criaturas, todas as pessoas, né? O Deus real e verdadeiro é o Deus que quer se revelar diretamente ao homem, sem intermediários. A religião cria intermediários, né? Ele quer se relacionar, se comunicar diretamente com o homem. O Deus verdadeiro sempre escolhe o melhor para o homem. Então, por isso que a minha oração, a nossa oração, a oração correta deve ser essa: seja feita a tua vontade, Senhor. Porque Deus sabe o melhor para mim, Deus sabe o melhor para você. Pronto, continuando aqui, a gente deu uma pausinha aqui, deu um probleminha, mas continuamos, ok? Então, preste bastante atenção. Deus verdadeiro sempre escolhe o melhor para o homem. A nossa oração deve ser essa: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E filhos, nós vamos aqui ao final da nossa última aula. Graças a Deus, chegamos ao final dessa grande matéria sobre a doutrina de Deus, onde aprendemos bastante coisa muito interessante. Não é verdade? Teologia do Avivamento. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Poxa, que felicidade, hein? É mais ou menos assim: missão dada, missão cumprida. E aguardem os próximos capítulos para saber domingo que vem qual vai ser a nossa próxima matéria. Espero que você tenha gostado dessa matéria, onde falamos da doutrina de Deus, o teísmo, né, sobre as coisas de Deus.
reveja as aulas se for necessário, anote e vamos pra cima. Galera, fui. Deus abençoe, tamo junto. Missão dada, missão cumprida. Teologia do Avivamento. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.